Será que um dos dramas mais bem-sucedidos da atualidade quer, na verdade, fazer-nos rir? Succession, a série da HBO estreada em 2018, está na reta final. A quarta temporada fecha dia 28 de maio. É o dia em que vamos conhecer o desfecho da luta interna da família Roy, dona da maior empresa de mídia e entretenimento no mundo. Os lucros são grandes, os egos também, a disfunção ainda maior. Tudo começa a desmoronar quando o magnata e pai da família Logan Roy decide abandonar a empresa. Shiv, Roman e Kendall, filhos, disputam inaptamente o comando da empresa, com outros agentes secundários também a lutarem por parte do poleiro. Chega a ser exasperante ver ricos detestáveis que se odeiam, mas também se amam, à procura de aprovação e controle. De que forma é que um drama sensivelmente baseado na família Murdoch e no clássico King Lear de Shakespeare incorpora a comédia? Ou será que é uma comédia que nos conduz pelo drama? Para falarmos de Succession, série criada por Jesse Armstrong, tenho comigo os humoristas Guilherme Ludovice e Rui Mirama. Esta conversa vai conter spoilers. Bem-vindos, Guilherme e Rui, obrigado. Yay! Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado, Gustavo. Humor à primeira vista. Tenho que começar pela pergunta que, quando vos convidei, disse que seria o mote para a conversa, que é a Succession. É uma comédia ou é um drama engraçado? Guilherme? Ora bem, Gustavo, obrigado por teres colocado a pergunta. Era a pergunta que toda a gente Era a estava a pergunta que pensar. estava Era a na cabeça pergunta. de toda Era a a gente. pergunta. E eu vou lançar o debate, se me Vamos. permitem. Lança. Vamos. Então, eu acho que as fronteiras estão um bocadinho esbatidas na série, não é? Porque a série aparenta ser um drama, tem o formato de um drama, não é? Uma série da HBO de 45 minutos a 50, ou seja, os prémios que está nomeado, as categorias em que está enfiado é sempre dramas, os atores são atores, por regra, dramáticos, mas há qualquer coisa que faz colocar essa questão, não é? Qualquer pessoa que vê. Eu hoje, este fim de semana até estive a falar sobre a série com uns amigos meus que nunca tinham visto e fizeram-me essa pergunta. Pela descrição que eu estava a fazer, parecia que era uma comédia, mas eu, na minha opinião, eu acho que não é uma comédia. Eu acho que aquilo tem muitos elementos cómicos, vai buscar muita coisa à comédia, ou seja, há ali cortes e planos de reação de personagens que parece uma sitcom, mas não sei, há qualquer coisa para mim que me continua a fazer considerar aquilo um drama, mas se calhar é porque por achar todos os personagens muito, muito deprimentes e não conseguir ver ali um herói cómico clássico que é de borracha e que tudo lhe acontece e reflete como se nada fosse. Mas sim, portanto, eu acho que hoje em dia, claro que as fronteiras estão muito mais batidas e não acredito nesta concepção clássica de divisão entre tragédia e comédia, porque claramente vai buscar coisas Aos dois. ao outro campo e é por isso que é tão bem sucedida, porque mesmo o tom improvisacional da série implica muita comédia, implica o próprio criador foi à procura de atores que servissem os dois propósitos. Ele diz que eu precisava de pessoas que conseguissem acertar os beats dramáticos e conseguirem ser sérios e credíveis e que tivessem graça, porque muito do diálogo é improvisado e nasce da interação das personagens. E ele próprio, acho que deve ser também essa entrevista. Nós aqui entre nós fomos partilhando artigos e coisas que fomos Sim, encontrando. fizemos uma pequena biblioteca. Exatamente, Fechou. temos bibliografia, se precisarem depois nós mandamos. Mas Eu ele tenho refere, curso, quase. Tenho ele um refere curso em os Succession. Sopranos e Six Feet Under como também alguns exemplos de séries dramáticas que conseguiam incorporar comédia. Rui, pegando nisto isto é o prós e contras do humor, já Pois é. estão pronto? Exato. Sobre Succession, neste caso, concordas aqui com Obrigado, com o Guilherme? Fátima. Obrigado. Por acaso é muito curioso porque eu acho que é uma comédia. E Nós ainda não bem. combinámos, nós E não ainda combinámos bem, vir aqui. e ainda Nós não bem. combinámos vir aqui. Porque eu acho mesmo que é uma comédia. E atenção, eu concordo com o que o Guilherme disse de que as fronteiras estão esbatidas, não é? E eu acho que um dos grandes sucessos para isto é a comédia está menos
ou seja, está menos in your face, não é? Não é uma coisa tão óbvia e é cada vez mais nas pequenas coisas, nas subtilezas, e tu começas a ter esta oscilação entre a comédia e o drama, começa cada vez mais a aparecer. Ou seja, tu já estiveste em séries no passado, sei lá, estou a pensar, por exemplo, o Louis, que é uma comédia claríssima, que tem um lado muito dark, do Louis C.K. Tens um exemplo brilhante disso, que é, por exemplo, o BoJack Horseman, que é assumidamente uma comédia, mas que tem momentos muito, muito dark, mais filosóficos também, filosóficos, não mais dramáticos, diria eu, que muitas séries é? De drama. de drama. E eu acho que eles aqui conseguem fazer muito bem esta ginástica. Ou seja, eu acho que acima de tudo é uma série cómica, é uma série de comédia, vá. Se tivermos que rotular, acho que é uma série de comédia. Está ali cerçado nestas coisas. Estavas a falar há bocado no King Lear, numa coisa shakespeariana. Mas eu acho que no final de contas aquilo acaba por ser uma série cómica. E série de comédia, desculpa. Diz. E eu acho que aqui, se nós fizermos um exercício aqui, pronto, nós podemos entrar agora em detalhe em várias personagens. Eu estou a assumir que os leitores lá em casa, os ouvintes lá em casa, Também estou podem habituada ler, a- Também podem ler em isto- expresso.pt. Sim, claro que sim. eu costumo fazer crónicas, assim, debates em crónicas. Eu escrevo uma frase, depois o Guilherme escreve outra. Pronto, mas ouvintes lá em casa eu estou a assumir que já conhecem um bocadinho da série, mas se não conhecerem, pronto, como uma introdução brilhantemente feita pelo Gustavo, Muito obrigado. ou seja, aquilo tem uma data de personagens, estão todos a disputar um título, não é? A tal sucessão O CEO, não é? a ser o CEO da empresa, exatamente. É uma personagem que é o Greg, que é o primo, que é uma personagem cómica. E eu acho que o Greg, com as tiradas, com a maneira como ele faz, a maneira como ele está no mundo, se nós fizéssemos a edição de uma maneira um bocadinho diferente de Succession, era uma série de comédia básica, que é uma pessoa normal, que não pertence a um grupo, ele não é multimilionário, ele não foi criada em berço de ouro, em que tem uma família mais ou menos próxima, mais ou menos distante, que são multimilionários e que de repente é inserido num panorama que é completamente estranho para ele. E ele enterra-se. Toda a gente tem super certeza. Há personagens que aquilo quase que parece, do ponto de vista do Greg, quase caricatural. A certeza com que eles dizem sempre tudo, não é? A maneira como eles vão, e eu tive E ele é aquele... o seu contrário. E ele é exatamente o contrário, é o inseguro, a pessoa normal, é o que também faz um bocado a ligação ao telespectador, não é? Mas se nós metermos aqui, se a narrativa fosse visto do ponto de vista do Greg, isto é uma comédia. Porque, pronto... Então tu achas que, dependendo da personagem, cada uma vê a própria série em que está a participar como uma coisa diferente. Ou seja, a personagem Kendall, o que lhe está a acontecer é um drama, mas para o Greg é uma comédia, é isso? Não. Então, O que eu estou a dizer é que, dependendo da edição que tu desses à série em si, ela pode se assemelhar mais aos moldes tradicionais da comédia ou menos. A maneira como está neste momento afasta-se um bocadinho. E tu segues os vários episódios de cada um e tens, como nós dissemos, há momentos lá muito, muito pesados. Mas depois tens algumas personagens que são... Eu não queria dizer comic relief, mas que acabam por ser assim mais aligeradas. E se tu metes as coisas do ponto de vista do Greg, se a série se chamasse Greg e a família milionária, estás a ver? É quase um Sim, Fresh Prince of Bel-Air, não é? Sim, o gajo sim. vai e de repente ok, tem estou a estas perceber, coisas. sim. E tu tens várias personagens e cada uma tem um estilo de humor particular. Tu tens uma coisa muito caótica no Roman, não é? Que é uma coisa... E tem piada que aquilo sai um bocadinho dos moldes como costuma ser trabalhado o humor. As coisas com mais graça que ele diz são quase balbuciadas, não é? Que é contra os cânones. Geralmente quando tu estás a fazer comédia é tipo, a punchline é uma coisa definida, não é? É tipo, quando estás a contar uma piada até faz uma pausinha a seguir, que é para as pessoas perceberem que isto é a piada, riam-se. Certo. Como havia nos Friends, em que havia a pausa para a malta bater palmas, ou no Seinfeld. Ou... E por isso é que também, e deixa-me introduzir aqui outra coisa, se isto for considerado uma comédia, que tipo de comédia é que é? Porque já o Guilherme há bocado disse que tinha, por exemplo, em termos de realização, tem vários planos de meio de office, sitcom, não é? Que também joga a favor da série nessa perspectiva que tu dizes de considerares uma comédia. Ou por outro lado também pode ser considerado uma paródia de uma família bilionária. Aliás, o autor da série, o Jesse Armstrong,
tem esse background de escrever sitcoms, o VIP, principalmente, mas também na Grã-Bretanha, no Reino Unido, de onde ele é originário. Portanto, se considerássemos isto uma comédia, com que séries é que fazíamos a comparação? Com sitcoms como Seinfeld? Com séries como The Office, que foram disruptivas na forma de apresentar a sua comédia? Certo. Eu acho que a magia aqui de Succession e o que torna Succession tão bom é que ele tem vários elementos de várias séries e ao mesmo tempo não tem de nenhuma. E, portanto, não se consegue encaixar em lado nenhum. Eu acho que é um género, eu não quero dizer único porque também não conheço assim tanto, não é? Mas eu Mas do diria, que já viste, não é? exatamente, eu acho que ali ele acaba por ter um formato, e é como tu dizes, há alturas em que parece claramente um The Office, as reações, já há bocado foi o Guilherme, acho que foi o Guilherme que deu alguns exemplos das maneiras como eles reagem para a câmara, tipo, Sim, parece aqueles os zooms, Exato, a maneira exato. como A câmara ser está, meio handheld. exatamente, e mesmo algumas coisas meio caóticas no texto, Parece não é? uma pessoa que está a ver aquela família. Sim, A há lá realização dá isso coisas, em há lá tudo. coisas que faz lembrar o Curb Your Enthusiasm, não é? Sim, Tipo os claro. rants e a maneira como ele diz e as coisas, parece o Larry David está ali. Mas depois tem um grafismo e uma cadência que lhe dá lá está o tal tom HBO, não é? Assim, aquele tom mais pesado, Sim. aquelas cores escuras. Tudo grande. Não Sim. é? Aquelas que lhe dá assim uma dimensão que tu não estás a associar, não associas isso a uma sitcom e não associas Sim, as isso a uma série sitcoms de não têm comédia. orçamento para helicóptero, normalmente. Sim. Fica sempre... Sim. Pá, até havia o Arrested Development, que também é sobre uma família muito rica, que estava a lembrar-me disso agora quando estavas à procura de paralelismos. Eles eram donos de uma companhia aérea até a certo ponto e a única coisa que resta é o carro com as escadas para o avião. Portanto, normalmente não costuma haver esse orçamento em séries de comédia, mas tem graça, porque o Rui estava a falar do primo Greg, e o primo Greg ao princípio serve... Que consensualmente é das personagens mais engraçadas. Mas não é? eu, esta temporada... Não sei porque, ou seja, era das minhas personagens que eu achava mais Esta graça. é a quarta, não é? Nesta quarta Ou- temporada, eu sinto que ele não está a fazer muita coisa já. Porque eu sentia que, ao princípio, ele era a ponte, não é? Nós estávamos a entrar naquele mundo ao mesmo tempo do que ele, Ok. e era um bocado através dos olhos dele que víamos, e depois, às tantas, já estávamos investidos na própria, a ver se o Greg conseguia vencer, e o Greg estava sempre a ser espezinhado e já estávamos a simpatizar um bocado com ele. E agora esta temporada ele tem tido menos para fazer, e sempre que ele entra é para fazer algum comic relief, mas acho que a personagem está a ficar um bocadinho unidimensional agora, porque está muito uma personagem cómica, e eu acho que destoa um bocadinho, porque mesmo o Tom, que é uma personagem, e o Roman, que são personagens em que estão mais presentes em cenas engraçadas do que as outras, tem muita complexidade emocional. Nós vemos que aquilo lhes bate, aquilo lhes fura a armadura de uma forma ou outra. O Roman com uma comédia mais intencional, o Tom mais... Mas o Tom funciona muito também junto com o Greg, em termos da sim, comédia. sim, os dois, sim, não é? mas nestas temporadas não estão menos, envolvidos. exato. Aquilo tinha Também uma a dinâmica narrativa gira. do Tom foi mais para Exato, para a Shiv. nesta temporada. Exatamente. Desculpa. Não. Pelo amor de Deus, Rui. Eu ia só acrescentar aqui que é curioso porque eu por acaso discordo. O que é bom para aqui para a situação. Não, isto nós viemos bater-nos por opiniões. Mas foi. Então, não, mas isto é giro. Mas porque- discordas da questão do Greg? Sim, porque eu acho que o Greg, a personagem dele está a mudar, Uhum. porque eu acho que ele está a ir para o Dark Side. Se vocês repararem, a evolução da personagem, ele está cada vez mais. Eu acho é que tu sentes menos o contraste que havia de antes do Greg, que não fazia ideia como era ser magnata e estar naqueles meios, com o Greg agora que já se mistura Já o é. no meio. Sim, já A faz mane- pressão ao tipo para editar o vídeo. Exatamente. A maneira como ele se veste, Sim, o sim, cabelo sim. lambido para trás, mesmo a altivez com que ele diz algumas coisas em que já não está assim meio. Porque ele de repente já é de uma cruz, já é de outra, já está ali no meio, está-se a tentar encaixar ali. Já conquistou alguma E eu coisa, acho é que a personagem do Greg, e atenção, isto foi a minha interpretação, é que o Greg foi subindo na vida ali e está cada vez mais um deles. Ele começa uma pessoa completamente diferente que tem este choque, não é? E que realça. E que depois, à medida que a série vai evoluindo, ele vai fazendo parte daquela vida da elite, exatamente. A cena no barco, por exemplo, na altura do casamento, é um bocado isso. É o Greg já é um deles. E eu percebo a questão do comic relief que estás a dizer, porque de facto ele no meio acaba por aquilo que notas agora ao Greg
é essas coisas que ele vai dizendo assim a solto que continua a ter bastante graça, não é? Ou seja, é coisa que vai sair. Mas voltando aqui um pouco à questão inicial que vocês estavam a dizer, portanto o Guilherme vê isto como um drama, tu vês como comédia, Rui. Vocês sentem que da parte dos guionistas, não é? Da equipa de guião, o propósito deles é desenvolver a história através do drama ou através da comédia? Eu acho que é um plot central, não é? E isto está muito alicerçado entre a comédia e o drama. Acho que a carga dramática é o que te leva Mas tu achas que eles criam a narrativa do drama para chegar a um ponto de comédia? Ou é drama e lá no meio tem comédia? Ou seja, o fim deles é qual? É porque eu ouvi a perspectiva de que se nós desligarmos completamente todas aquelas questões de negócios que nós às vezes até podemos nem perceber bem exatamente o que é que se está ali a tratar, de quem vende o quê, quem está a negociar o quê, nós vemos aquilo, ou seja, vemos o drama como a forma de chegar à comédia e não é assim tão importante o drama. Aproveitamos só aquilo como comédia. Eu acho que em sitcoms mais clássicas tu vês que os escritores e os argumentistas, aliás, montam as peças de xadrez para meter as personagens num setting cómico. Ou seja, tens tipo, e se o Larry David entornasse café por cima de uns robbers, de um tipo do Ku Klux Klan, e tivesse de levar à lavandaria sendo ele judeu? Ok, isto é o setting, e o episódio dessa temporada de Curb vai toda à volta disto e ver como é que as personagens interagem. Agora, eu acho que aqui o mais importante... Tu achas que eles não fazem isto nesta série? Eu acho que eles não fazem isto em sucesso, mas eu também não sei nada, não é? Isso é o giro, okay. Podemos estar aqui a discutir o que é que eles estão a fazer. A mim parece mais que eles dão mais prioridade aos arcos das personagens, apesar de às vezes havia críticas de pessoas que achavam que aquilo era um bocado circular, que era uns estavam por cima, depois estavam outros, e depois no final não parecia não acontecer nada. E as 3 temporadas são as personagens que estão mais próximas de chegar a CEO, não é? Sim. Digamos assim, têm mais ou menos a mesma narrativa. Claro. Se pensarmos nisso. Mas é isso, ou seja, eu acho que isso vende. A série começa por te apresentar de isto é um jogo de gato e rato e tu queres ver quem é que no final acaba no topo da pirâmide. E eu neste momento já não estou a ver para ver quem é que fica CEO. Ou seja, isto é vendido quase como um reality show, tipo 3 jovens irmãos vão para uma ilha e querem ficar o CEO de uma empresa. As novas Kardashian. Tipo, isto é um bocado aquilo que te vende. Tipo, eu estou mais pelo. Tipo, agora é-me completamente não te interessa o final, então. Não me interessa quem é que fica em cima. Interessa-me em como é que cada personagem vai acabar, com base nos problemas que foram surgindo e na progressão das personagens. Mas não me interessa nada quem é que fica CEO. Não estás motivado, não estás a torcer por alguém. Não estou a torcer por ninguém. Não estou a torcer por ninguém. Tipo, se ficar o Kendall, eu quero ver como é que o Kendall lida com aquilo. Será que ele quer seguir as pisadas do pai? Será que quer fazer um novo caminho? Para mim era mais ou seja, eu estava a torcer para que o Kendall rejeitasse quando surgiu aquela hipótese de ficar ele e o Roman. Pronto, eu estou a assumir spoilers até... Não, eu disse no início. Até spoilers do episódio. Quando surge esse momento dele, eu estava quase a dizer: Kendall, tu és melhor do que isto. Tu não precisas da empresa do teu pai. Tu és o teu próprio homem. Vai à tua vida. Cria um negócio de sapatos, percebes? Tipo, já não estava a torcer por isso. Mas eu acho que isso faz as personagens, pá. Eu acho que é exatamente isso. Nós queremos torcer por elas. Não. Então. É precisamente isso. Quando ele tem a oportunidade de ser the bigger man, de dar a volta, ele volta à pequenez que faz dele. E eu acho que também muitos dos momentos cómicos da série vêm precisamente da necessidade de atenção. Aquilo são claramente pessoas que tiveram toda a vida a lutar por atenção. Sim, um psiquiatra adora aquela série. Não é? Mas tu vês as coisas que eles fazem, é tudo por atenção. É daddy e mommy issues. Até uma personagem mais de fora, o Connor, por exemplo. Ele que é o quarto irmão. Que é o quarto irmão. Não está nesta disputa. Candidato à presidência. Mas é que essa cena da presidência, há uma frase linda na série que é: ele vira-se, super sério, que é: eu já descobri finalmente o meu propósito, o que é que eu quero fazer na vida. E pergunta: o quê? E ele: eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Pá, isto é incrível. Tipo, se vocês repararem, tipo, todas as personagens têm aqui um gap emocional muito grande que as faz depois cometer coisas, pá, ridículas. Aquele famoso rap do Kendall. Do Kendall, sim. Tem 2 milhões de visualizações no Spotify. Para o pai, não é? Uma festa para da o pai, empresa. isso é surreal de bom. E isto é precisamente
a chamada de atenção. E ele não perceber o ridículo que aquilo é, não é? Exato, o cringe que ali está, que temos todos. E Sim. eu concordo aqui com o Guilherme. Eu também não estou necessariamente a ver quem é que fica por cima. Eu acho que a série transcende isso. E que eu acho que é o que faz desta série boa é que tu não estás necessariamente investido na série para ver o que é que acontece no final. Estás porque vais acompanhando como é que aquilo vai. E há momentos, lá está, agora vou puxar a brasa à sardinha da comédia. Aquilo tem muita graça, a maneira como eles Tu fazem. riste a ver a série? Riste muito a ver a série? Eu não sou uma pessoa de riso aberto Também é um fácil, fenómeno social, não é? mas, O riso, sim. se estiveres a ver sozinho é normal. Mas há momentos, sim. Mas pelo menos o olhas e rap, pensas. sim, eu acho que mesmo a coisa as tiradas do Greg, eu acho muita graça. Alguns remarks alguns comentários que o Roman faz, tem muita graça. Mesmo o Tom, a maneira como ele está completamente sempre fora de tudo, acho muito engraçada. Eu acho que a série vai tendo momentos genuinamente engraçados de riso. De riso. E lá está, o jogo de câmaras também ajuda a isso. A edição como está feito, mesmo o setup, a maneira como a Shiv fica frustrada com certas situações. Porque se nós formos até analisar os personagens, a Shiv até tem um background mais ou menos decente, não é? Comparado com os outros. Não precisava daquilo, não é? Ela era Mas é uma que- pessoa bem sucedida na primeira temporada. Que é a coisa engraçada ali. É que Na vida política. ela é uma pessoa que funciona como assessora política. E de repente mete-se ali um bocado naquela embrulhada e tu vês ela a Porque tornar-se percebe pequenina. que pode chegar lá, não é? É um Exato. bocado de... E é uma pessoa que não já que posso... tem o seu sentar aqui a percurso, cenoura. tem o seu percurso, tem a sua vida feita e de repente Sim. está-se a submeter àquela mesquinhez para ter a atenção do pai, para chegar. E não é por falta de dinheiro, porque esta gente não tem esta gente tem dinheiro para a vida toda, não é? Nós não, acho que nenhum de nós aqui possui o nível financeiro da família Roy, não é? Vocês no início, eu disse na introdução, são ricos, detestáveis. Vocês tinham essa sensação? Odiavam os personagens? Conseguiam se rever de alguma forma nelas? Porque lá está, elas têm estes problemas que nós às vezes também podemos ter na nossa vida de forma diferente, mas vocês conseguiam se rever, ou por outro lado isto é tão desfasado da realidade que eu odeio esta gente toda? Ou por outro lado adoram. não Queres sei. responder, Rui? Posso responder? se quiser? Guilherme, Podes vais ir o tu. primeiro. Então, eu acho que no primeiro episódio, aquela cena do jogo de beisebol, que eles dizem a um miúdo, que era filho dos caseiros de lá, o assim, que se ele ganhasse, ganhava um relógio, e ele quase que gozam com a consegue. criança, Pá, eu olhei para aquilo. É 1 milhão de... Sim, não é uma coisa assim do género. É. Tipo, eu olhei para aquilo e achei, ninguém é assim. Ou seja, eu não conheço esta realidade. Eu acho que isto não existe. Mas depois houve qualquer coisa que me fez continuar a ver, e eu identifico-me imenso com os personagens. Imenso. A única personagem que eu não me estou a identificar nesta temporada, já em algum momento, é com o Greg. Porque lá está. Porque a personagem que eu me identificava mais ao princípio, e que toda a gente que trabalhava comigo, inclusive, dizia que eu era igual ao Greg. Esse é No fisicamente. dia a dia. Eu acho que era É fisicamente um bocado a minha postura confiante também. Mas é a personagem que eu menos me identifico, porque acho que lá está, que perdeu. Bem, isto parece que eu tirei aqui o cantinho do podcast só para bater na personagem do Greg. Sim. Mas é que tipo, eu acho que perdeu mesmo a Hater de Greg, complexidade que tinha ao princípio. E eu acho que isto é um bocado o problema das personagens de Comic Relief, é um bocado essa, e é por isso que eu acho que muitos spin-offs, que normalmente as personagens de Comic Relief são muitas vezes as mais populares Certo. da série, e porque as pessoas acham muita graça e querem ver mais, e acham que aquilo é o coração da série. Mas depois os spin-offs focados nas personagens de Comic Relief, pá, aí, sendo a única exceção o Better Call Saul, acabam sempre por... Que é spin-off do Breaking Bad, exatamente. Que era com o personagem do Saul Goodman, que era o advogado, que tinha muita graça. Exato. E fizeram um spin-off, que ao princípio era uma comédia de 20 minutos, depois passou um drama de 40 minutos, e é um drama muito intenso. Também é uma coisa que podemos comentar. drama muito intenso. Muito intenso. Mas voltando aqui a Succession. Sim, mas voltando a Succession, é isso. Só fechar o parênteses de personagens de Comic Relief depois às vezes não têm a profundidade para carregar a série. E portanto, Succession para mim é giro. Pronto, não sei como é que ia acabar esta Eu gostei que tu foste fazendo o hype e fui depois fazendo eu o hype. preciso. Sim, A tua e a cabeça estava conclusão? à procura de uma frase Eu boa tinha para alguma rematar, não é? e Succession para mim é uma boa série. É isso. Eu queria apresentar alguns argumentos contra aqui a ideia do Guilherme de que Vamos a um drama. O Guilherme está a Porque- apanhar, são 2 tá, pão. tá.
E o Rui vai ajudar-me aqui. Não vou, eu Argumentos- estou pelo caos, pá, argumentos- sabes? Hype Eu- Man, tipo, não, ei, mas mas é- não disse isso. Argumentos a favor de ser uma comédia. O historial do guionista, o Jesse Armstrong, não é? As sitcoms que ele escreveu. Produtores da série, Adam McKay e Will Ferrell, com o passado no SNL e em filmes de comédia. E depois também a parte em que, acho que referiste também, que o próprio guionista procurava pessoas para conseguir interpretar as duas coisas. E o Adam McKay diz também, eu vou contar apenas esta história, se calhar vocês também leram isso, mas numa entrevista que o Jeremy Strong dá ao New Yorker, que faz de Kendall, disse ao Kieran Culkin, que interpreta o irmão Roman, que tinha receio de que as pessoas achassem que a série era uma comédia. Ao que o Kieran Culkin, que faz de Roman, responde: mas eu acho que é uma comédia. E o Jeremy achou que ele estava a gozar e, portanto, na própria entrevista, o entrevistador diz: não, mas eu também acho que é uma comédia. Ao que o Jeremy responde no sentido em que Chekhov também é uma comédia. Portanto, um escritor de dramas, também olhas para aquilo como uma comédia. E o Adam McKay, produtor, diz que também foi por isso que contrataram o Jeremy, porque ele interpreta aquilo como se fosse Hamlet e não como se fosse uma comédia. Portanto, tens o próprio produtor a dizer: isto é uma comédia, mas nós fomos buscar este porque ele acha que isto é um drama. Certo. Mas aí tu tens e Foste agora defendê-lo? vou defender o Guilherme, Vamos lá. que é para tornar o debate também Sim, interessante. Ahm, tens aquele do comediante que é o Key and Peele, Uhum. não é? E que tiveram depois envolvidos numa data de filmes de terror até e de drama O suspense. Jordan Peele, sim, O Jordan Peele, exato. como realizador e guionista. Exato, era o Get Out, o Us Sim. e o S, não sei. Não, aquele- E o E- Nope. O Nope mais o- recente, mas também houve um que era o Us. o Nope não me lembro Sim. qual é que é. É o mais o recente. último, é dos Ok. extraterrestres. Exato. Pronto, o Nope. Mas- O Nope, sim, sim. perfeitamente. Pronto, isto para dizer o quê? Ou seja, são pessoas com um background em comédia que acabam por ir para registros que não é comédia. Ou seja, eu acho que o passado deles não quer dizer muito em relação ao futuro. Até porque nós já tivemos muitos atores que fizeram essas passagens. Temos Claro. mesmo o protagonista do Breaking Bad, que agora me está a falar. Bob Odenkirk. Não, o Não, Bryan o- Cranston. Bryan Cranston. Sim, sim. Exatamente. Desculpa. Ele era do Malcolm in the Middle e de mais uma data. E dos ou Power seja, Rangers ele fazia. Era de Power Rangers? Era, Não fazia, era ele nada. fazia um vilão do Power Rangers. A sério? A Rita? O quê? Não. Eu só me lembro da Rita vilão. Havia um vilão. Havia que um era vilão Rita. chamado Rita nos Power Rangers. Pronto. Não. E ele depois acabou por ir para a série do Breaking Bad, que não é de todo uma série de humor. E tu tens depois agora também o Your Honor, que também é uma série pesada, não é uma série de humor de todo. E essa evolução nos papéis é uma coisa até bastante comum de malta começar no meio humorístico, onde se calhar as pessoas não levam tão... Ou seja, geralmente os Oscars de melhor ator estão associados a papéis dramáticos e não a papéis cómicos, porque, regra geral, costuma haver esta... Eu agora não vou... Mas eu acho que este comentário do Adam McKay é significativo porque mostra também que dentro das próprias pessoas que trabalham na série há perspectivas diferentes Claro. sobre o que a série é. Ou seja, tu tens um ator que é que faz Roman, que é das personagens mais engraçadas, que vê aquilo como comédia, Uhum. e outro que é uma personagem com quem ele contracena imenso, que vê aquilo que está a fazer como um drama. Ou seja, dentro da mesma equipa teres as vossas duas perspectivas Sim. diferentes. Eu acho que isso é difícil uma série conseguir fazer isso. E Se- poderá se- dar-se o caso de não ser nem um drama, nem uma comédia, Não, Pá, mas não. ser uma dramédia. Mas é que a Um questão, dramedy, é que a ok, questão sim. é que a questão é mesmo essa, porque no final do dia o que estamos os três de acordo é que aquilo claramente é uma série que tem elementos dramáticos e elementos cómicos. Isso Claro, sem eu acho dúvida que nenhuma. E não, essa- e não nós temos- estamos a discutir o rótulo, que é sempre uma coisa que Sim, o que é interessa isso. é que a série é boa, não é? O- Claro. o rótulo em si é só se eu tiver de escolher ir para a esquerda ou para a Uhum. direita, eu tendencialmente vou para a parte. Acho que sinto que mais que é um drama. Mas o que a série. O que faz a série destacar-se em relação às outras é este equilíbrio muito bem de num momento tu estás-te a rir e ao mesmo tempo a rir de uma personagem e sentir-te mal por ela porque aquilo está bem escrito e estares investida na personagem e achares muita graça. Ou seja, eu rio muito com a série, da mesma forma que me ria muito com Sopranos também, e achava muita graça. Ou seja, o riso está presente porque os elementos cómicos estão bem feitos e eu sinto pelos personagens e
e fico a viver aquilo porque a parte de drama está bem feita. E também há comédias que me fazem sentir mais coisas dramáticas do que muitos dramas. E tens a experiência de às vezes te rires mais com, lá está, os Sopranos ou Succession do que com uma sitcom ou uma série deliberadamente que se apresenta como uma comédia? Porque há a questão da expectativa, não é? Sim, às vezes um padre numa homilia pode fazer rir muito, porque as pessoas estão ou num funeral, as pessoas estão tensas e qualquer coisa faz rir. Sim, eu acho que isso conta, claro, porque às vezes cortes de uma cena muito triste ou muito pesada para uma coisa que alivia, faz rir, é uma reação quase involuntária. E as boas séries de drama jogam com isso, às vezes usam a comédia para aliviar a tensão. E portanto, às vezes sim, eu acho há séries de drama que já me fizeram rir muito mais do que... Sim, o exemplo que estavas a dar dos Sopranos acho que é um exemplo brilhante. É uma série que ninguém associa a comédia, ninguém diz que os Sopranos é uma comédia, não é? Mas é precisamente isso, ou seja, o equilíbrio... Vamos precisar de fazer um episódio sobre Sopranos. Sim, tens o episódio que é o Pine Barrens, que é de chorar a rir, que é quando eles estão os dois na neve à procura de um assassino. Pá, isso parece o Bush e o Stica, tipo, eles batem com a cabeça, escorregam, não sei o quê. Mas tipo, a dinâmica entre o Paul Gualtieri e o Christopher Moltisanti é hilariante. Mesmo o Silvio Dante, o Consigliere, aquilo tem muita graça e é um bocado a parte também que dá este... Porque se for só uma série de gajos mauzões que andam a esquartejar pessoas e a bater perdes um bocado também a ligação às pessoas. E eu acho que esta maneira como eles conseguem transportar este choque com a realidade, este corte, eu acho que é isso que torna a série tão boa. E o exemplo que o Guilherme está a dar acho que faz todo o sentido. E é interessante pensarmos como estamos a mencionar duas séries que Sopranos é claramente uma das melhores de sempre, não é? É sempre referida nesse lote. Succession, quem sabe? Se calhar daqui a uns anos olhamos para trás e vamos ver como é que acaba, exato. São vistos maioritariamente como dramas, mas estamos a apontar que o que as torna especiais é de alguma forma também conseguirem conciliar a comédia, que às vezes é uma coisa... que ainda é vista como algo que às vezes é desvalorizado, não é? Na própria série. Nós falámos até estavas a dizer o próprio tempo que cada episódio tem nas séries de comédia. Não há séries de comédia com 50 minutos, não é? Se calhar também o próprio ritmo exige isso, não é? O que é que acham que famílias como os Murdoch acham da série? O que é que vocês acham que eles veem? Já li algumas coisas que eles dizem que não veem, mas eu acho que eles devem de certeza já ter espreitado qualquer coisa. O que é que vocês acham que aquelas pessoas que se revêem claramente naquele drama, não é? Estão ali representadas, acham da série? Porque eu acho que se ficarem incomodadas, acho que é sinal de que está a ser uma boa comédia. Eu acho que as personagens são muito spot on em muitos aspectos da vida empresarial. Eu já trabalhei em várias empresas e o Guilherme até já esteve em empresas bem corporate e há lutas de poder que não estão muito longe de algumas situações ali passadas. Há coisas assim, ou seja, se calhar não descarado, não coisa, porque também não há a familiaridade que as personagens têm entre elas, mas há coisas que são parecidas. Não vais dar exemplos. Não, mais ou menos. Mas tipo, o Tom, a personagem do Tom, é uma personagem que tu vês em muitas empresas. Sim, já conheci muitos Toms. Não é? Sim. Há muita coisa ali que tu vês, ou o papel, por exemplo, a Jerry. O casado com alguém da empresa que está ali... Não é bem por esse lado. Exatamente, então. Não é por ser casado. É por estar desenquadrado? Não, é alguém que não está necessariamente a pertencer àquele círculo, mas anda a tentar entrar e que está ali... Pá, assim, nem no próprio ambiente profissional, mas na minha vida já me cruzei com muitas pessoas que são como o Tom. Porque, ou seja, o facto de eles serem multimilionários, eu acho que acaba por contar pouco, porque é a mesma coisa se toda a gente tivesse aquele nível de dinheiro, é só os teus problemas, as tuas maiores inseguranças, com mais 60 bilhões de dólares. Sim, é à escala, não é? É à escala. Exato. Ou seja, os problemas lá são mesmo humanos. É quereres agradar, que estás sempre ao pai, quereres disputar com os teus irmãos, quereres que as pessoas gostem de ti. Queres o brinquedo. Aquilo são problemas mesmo humanos, só que em esteroides, porque tens 60 milhões de dólares e podes ir de helicóptero para a piscina. Percebes? 60 milhões é pouco. Sim, 60 milhões, 60 bilhões. Mas mesmo a maneira como está organizada a empresa, por exemplo, a personagem da Jerry, do Frank...
São consultores, no fundo. Essas pessoas Sim. existem em empresas Que e não tem que precisamos... segurar o barco. Dinossauros, Claro, não é? e que não... Não, mas esses dinossauros é quem está genuinamente Claro. a segurar a empresa. A gerir. Ou seja, eu acho que aqui também o papel do Logan Roy é alguém que é bastante competente, mas os filhos abaixo e a maneira, tipo, as segundas linhas de desfia, muitas vezes estão lá porque é o filho do não sei quantos, ou pessoas que chegaram lá já há muito tempo. Isto acontece nas empresas, teres uma segunda linha que está ali a ver claramente o que é que estes gajos estão a fazer, que não percebem nada disto e que estão ali a segurar as pontas. E atenção, eu já assisti a isto em empresas. Isto é uma coisa que acontece. Ok, se calhar não tens tipo uma personagem tipo Roman a fazer-se à Sim, Jerry. a Jerry. E pronto, mas isto acontece, ou seja, esta ligação de personagem e teres lá, aquilo tu conheces melhor o background dos escritores do que eu. Confesso que não fiz assim um deep dive tão grande. Mas há ali um conhecimento bastante grande do mundo empresarial e do mundo das empresas. Novamente, eu não conheço empresas eu penso por que eles dentro. têm, à penso dimensão que a série que é- tem consultores que Pronto. ajudam nesse aspecto. Porque eu não conheço empresas ajuda os daquela guionistas. dimensão, mas já trabalhei em empresas bastante grandes, já tive com estruturas também bastante grandes. E estas coisas acontecem. Isto existe. Este tipo de personagens existem. Agora aqui estão um bocado em esteroides, não é? Que é para também dar ali um bocado... Mas isto acontece muito. Mas então, voltando à questão, o que é que acham que as pessoas que são como eles, neste caso a família, especificamente, acham que se sentem incomodadas com a série? Eu acho que não se sentem incomodadas. Acho que Porque sim. eu não sei até que ponto é que eles olham para aquele e dizem: olha, eu sou aquela pessoa. Porque há um que... Ou seja, as atitudes infantis que muita gente tem, tu não vais olhar e dizer: olha, eu fiz exatamente a mesma coisa. Aquela birrinha, eu também sou assim. Tu não vês isso. Tu acabas por comparar geralmente aquelas atitudes de: olha, aquele gajo começou em baixo e chegou lá acima como eu. Agora, não sei, o Guilherme discorda. Não. Ou seja, eu acabo. Acho que podem se rever tanto como uma pessoa que não esteja nas mesmas circunstâncias. Porque lá está, porque eu acho que o dinheiro é só o invólucro, não é o conteúdo. Acho que uma pessoa com o mesmo problema estou-me a repetir um bocado, mas uma pessoa com os mesmos problemas, mas mas mais Não, rica, mas ó, mais Guilherme, rica. mas eu concordo com isso. As mas ele ações são proporcionais. Se tu tivesse 600 bilhões, também se calhar fazias as mesmas coisas. Fazes à tua escala, percebes? Eu acho que Mas a pergunta que é um bocado isso. A pergunta do Gustavo era diferente. essas pessoas se sentem Era incomodadas. os Murdoch mesmo. Ah, não os foi? próprios Murdoch. Pois, é porque eu concordo contigo. Estava Eu concordo contigo. Estava a dar exemplos de pessoas que exatamente, ou seja, famílias desse género. Sim. Exatamente. Porque eu estou totalmente alinhado sim, contigo. sim, Nós sim. estávamos a ver se os Murdoch em si, Sim, e aí eu sim, acho que exatamente. não Famílias necessariamente. desse género. Depois fazer um amor à primeira vista com os Murdoch. Eu também acho que sim. Para saber a opinião. Para saber a Os opinião Murdoch ou os Identifica-se Trump com a ou série. algo desse género, não é? Sim. Succession. Ele diz que vai buscar inspiração a algumas famílias, não só aos Murdoch. E até uma coisa interessante, estavas a falar do background. Neste caso encontrei, também não sabia. O Jesse Armstrong tinha escrito um piloto de uma série que se chama Bad Sugar, que era mais ou menos a mesma ideia, ou seja, uma família, acho que estava ligada a petróleo ou coisas assim. Isto no Reino Unido, em Inglaterra. E fizeram o piloto, a série foi encomendada, mas depois atores, não sei quem, aquilo não se fez. Quiseram fazer uma versão daquilo nos Estados Unidos, voltou a não acontecer. E depois, aí é que ele pensou, vou pegar nisto, e aquilo era muito mais paródia, era muito mais claro, eu estive a ver um bocado do piloto, aquilo era muito mais pegar em coisas em diálogos e parodiá-los mesmo, assim, se calhar como pensamos, se calhar como o Pôr do Sol com as novelas. Mais caricatural. Ou como mais o VIP, caricatural, o VIP com sim. a política, se calhar era isso para Exato, o mundo Pois, corporate. era exatamente. capaz. E ele pensou, vou tornar isto americano e vou juntar aqui a parte do drama, que acho que não estava presente nessa ideia. E a partir daí é que ele cria Succession. Tu achas que eles se identificam ou não? Eu acho que os Murdoch, Sim. eu acho que sim. É Acho porque eu que acho que eles se sentem mudados. isto é uma pergunta estranha, no sentido em que opá, eu não tenho a certeza sequer se os Murdoch vêm. Não era isso que eu estava a Tem dizer. conta na HBO. Não, mas é tipo. Eu acho que é uma Achas que realidade. Não querem saber, não é? Porque se Também tu, pode se ser tu isso. pensares Tem os bem. users todos lá. Não, isto é quase paradoxal eles verem. Não, mas Porque imagina, esta série, se for baseada neles e se eles se identificarem, as pessoas da série não estão lá a ver televisão. Não são consumidores de séries, não é? Ou seja,
se os personagens da televisão não veem, os Murdoch, se vissem, não se iam identificar com eles. Mas Estás a perceber a pescadinha de rabo na boca? Sim, mas se os Murdoch se comportarem como os personagens da série, o ego é demasiado grande para não irem ver uma série sobre si, ou não? Não sei, eu acho que essas pessoas estão-se mais a borrifar para Agora estamos a discutir também não sei mesmo, comportamentos o familiares. Guilherme passou férias na comporta com os Murdoch há muitos anos. Apanhar carreirinhas, os dois. É muito divertido. Há aqui um aspecto também que acho que... Tratas por tio, o sei se Sr. mencionámos. Murdoch. O tio, não é? O tio Murdoch. Não tenho certeza se mencionámos que é uma das diferenças em relação a algumas séries de comédia, aquelas sitcoms mais clássicas, esta série não nos diz quando é que devemos rir. Não é aquela questão de risos enlatados, de aquelas pausas entre as próprias personagens. Eu acho que isso não existe nesta série, não é? Isso também, de alguma forma, acho que beneficia nós termos aquela ideia de nós não temos a expectativa para nos rir e por isso às vezes até nos rimos mais com certos momentos. Sim, eu acho que às vezes há umas pausas muito subtis. Ou seja, tu tens... a sério? Nunca tu tens a Jerry, por exemplo, a dizer... a gozar com o Tom por ele estar a comer um canapé ou uma coisa assim do género, e a câmera corta e tu vês o Tom a pegar no canapé e a descer um bocadinho e depois a câmera corta muito rápido, mas tens aquele momento de reação que é tipo, isto tem graça. Olha ele com a mão a tremer com os canapés. Às vezes o Roman diz uma coisa completamente ridícula e a câmera faz tipo 3 segundos à volta da sala e ver as caras das pessoas e de repente está lá um tipo com uns papéis que não tem nada a ver com aquilo e de repente rebenta a bolha e depois nós já estamos habituados ao Roman, mas de repente está ali um tipo a trabalhar só. Imagina que estás a trabalhar, estás com os teus papéis, depois está a impressora e de repente sai um gajo a mandar os palavrões a toda a gente e a dizer que quer comer a Jerry. Pá, percebes? Tipo, há ali pequenos momentos que é no meio da ação que eles dão 3 segundos para ter graça. Ou seja, é um corte com conteúdo só para hit aqui. A edição que tu estavas a dizer, a edição faz rir. Não, a edição que o Guilherme há bocado fez e o paralelismo que eu acho que tu fizeste muito bem com o The Office também é um bocadinho assim, aquela cena do o Dwight diz uma coisa e vira para o Jim que faz aquela cara para a câmara, não é? Olhar cúmplice para a câmara. Eles aqui não quebram a quarta parede, mas esse ritmo está lá. Sim. O que o Guilherme está a dizer, exatamente. Sim, não olham para a câmara, mas estão a olhar para o horizonte a contemplar porque é que eu ainda trabalho aqui. Exatamente. Ou olhar uns para os outros também, aquele olhar a cúmplice uns para os outros. Uns para os outros, sim. Tens também no spoilers, outra vez, mas no episódio que o Logan morre, que é para mim... isto é duro, ainda não sabia. Não, estou a brincar. Imagina. Rui, estás a par da série, não vieste para aqui. Rui, fazes humor físico em podcast. Pois é. Está a ser filmado. Mas eles às tantas chamam a amante do Logan, como é que ela se chama? Pois não sei. É Carrie. Não, tem um nome parecido com a Jerry, mas sim, é uma coisa assim de género, tipo giggle, que ela está a rir-se de nervoso e eles chamam-lhe Giggles the Clown, ou uma coisa assim de género. E tu vês a reação das pessoas, é tipo... Pá, tem muita graça. Aquilo tem muita graça e sabe que tem muita graça e joga com muita graça que tem. Com a muita graça que tem. Qual é que foi assim, já referiste alguns, Rui, assim um momento mais engraçado da série para ti? Há vários, eu sou fã do Greg e do Tom, acho que aquela dupla, acho que há 2 momentos que eu acho muita graça, aquele rap que nós já falámos, eu acho que é hilariante. L to the OG. É, L to the OG. É que isto é uma coisa que eu acho... Like a pro. Pá, é muito, muito bom. É assim, mesmo que, imaginem, se há pessoas que estão aqui só a ouvir o podcast porque gostam da voz do Gustavo, porque tinham curiosidade ou da tua, Rui. em saber quem Eles era. Eles ouvem sempre a tua. Pois é, ouvem sempre rubrica, a minha. É verdade. Como é que conheceste o Ricardo? Mesmo se vocês não conhecem a série, procurem só isto. De certeza que está isto isolado no YouTube. Tá. Este momento é maravilhoso. E eu acho também a dinâmica entre o Greg e o Tom quando eles estão na Panic Room. Lembram-se? Ou seja, está uma ameaça de alguém que está dentro do escritório. Do escritório, do edifício. Sim, e eles fecham-se numa sala. Sim. Ou seja, e há quem vá para aquelas, uma sala toda fortificada e não sei o quê,
E o Tom e o Greg, já não me lembro com mais quem, ficam numa sala mais pequenina. Com comida e tal, não é? Pá, Assim uma e é o coisa- desespero. Tu vês ali aquelas pessoas que são todas fortes e todas pintas, ali chefes de tudo e mais um par de coisas. De repente estão naquela situação em que não sabem se vão morrer e meio a tirar uns para cima do. A borrifarem-se para toda a gente, não é? Eles querem estar ali. Opa, e tem muita graça esse momento. Nessas picardias do Tom e do Greg, há um momento também muito bom que é o Greg que estava com dificuldades na altura, acho que estava quase sem dinheiro ou sem sítio para dormir, ou assim uma cena, e levam um saco daqueles sacos onde se guardam as fezes do cão e transporta e vê se ele está nessa sala Sim. a colocar a comida do catering, ou assim que eles tinham lá, dentro do saco. E o Tom diz: que nojo. E ele: não, tipo, eles não. Isto não é pre-pooped. Não é? Tipo, eles não cagam antes no saco. Tipo, Para é um testar. saco normal, não é? Tipo, só Sim. para dizer que é normalmente utilizado para festa Ma- de cão. Mas eu acho que estes pequenos pormenores têm muita graça. Há pequenas coisinhas que não são in your face, como estavas a dizer há bocado, Gustavo, mas que, pá, que vai, subtilezas, caras, coisas que eles dizem. Mas isso é muito giro, porque normalmente agora as séries têm a moda de fazer isto, e acho que é uma coisa que ajuda muito, que é lançar um podcast da série Uhum. em que em cada episódio discutem o episódio que acabou E de- Succession está a fazer isso. Estou no YouTube, acho, os está episódios. a fazer isso. Ah, sim. nunca Está vi. no YouTube e tem graça, porque o último que eu ouvi foi a atriz que faz Jerry, que foi convidada, e ela disse que a cena em que o Roman a despede, Sim. eles gravaram aquilo tipo 15 vezes, com 15 intensidades diferentes, com 15 falas diferentes, e depois na edição, ou seja, os atores têm muita margem para improvisar, Uhum. e isso Isso é uma Pois- cena também, o Adam McKay refere isso também, que é deixam sempre uns takes para eles experimentarem. para eles brincarem, para eles Exato. experimentarem, e às vezes a graça pode surgir muito daí, da mesma maneira que Curb Your Enthusiasm também tem muita graça, porque aquilo não tem bem guião. Exato. E depois, normalmente, se tu tens um guião assente, depois, ou seja, podes ser mais criativo na realização, podes ser mais criativo na edição. Agora, se tu és criativo no momento em que estás a filmar, depois vais ter que ser criativo para tudo, porque aquilo depois implica um trabalho de edição adicional, implica mesmo o realizador tem que estar pronto para apanhar caras, não é? Porque ele não sabe, e o operador de câmara Uhum. não sabe para onde é que tem que estar a apontar. Portanto, aquilo é mesmo uma coisa, tipo, que ele tem que estar mesmo bem orquestrado e tem que estar mesmo a conhecer-se bem uns aos outros, e daí saem momentos de comédia muito engraçados do improviso deles, e os atores só sabem que tipo de episódio é que sai para cá para fora quando veem o corte final, porque pelas gravações eles podem ter gravado coisas muito diferentes em cada take. Também me lembro de ouvir uma história, já não tenho bem a certeza do que estou a dizer, mas acho que era o Tom tinha uma cena em que ele ia agarrar numa garrafa de água e ele dá a indicação à pessoa que está a filmar a dizer: eu vou agarrar a garrafa de água neste momento, e a pessoa acho que tinha que acompanhar o movimento, e a pessoa que estava a mandar: não me digas, eu quero apanhar genuinamente. Como se Lá fosse um está, documentário. como fosse a parte do Sim. POV, não é? Uma Uhum. pessoa que está ali a ver a situação a acontecer. E também houve nesse episódio em que o Logan morre, há uma coisa, não sei se ouvi no podcast ou noutro sítio, no podcast da série, que eles gravaram aquela cena quase tudo, foi tudo num take, os irmãos à volta ali no barco a tentar perceber o que é que está a acontecer. E eles gravam em tape, em filme, não é? Uhum. E não é digital. E portanto aquele só dura X minutos de gravação e a cena era bastante longa. Então eles tinham que estar várias pessoas preparadas para, ok, agora esta câmara vai morrer aqui, portanto já está aqui uma preparada para começar, e para eles não perderem a rotina que estavam a fazer, não perderem ali o desenvolvimento Quase como se fosse uma da peça. cena. Exatamente, quase como se fosse uma peça que liga um bocado à ideia. Mas é um do single shot que Shakespeare. estás a dizer? Um single shot, ou seja, Com câmaras diferentes, Com câmaras mas eles sempre a diferentes. correr. tem cortes, tipo, por exemplo, eles estão dentro e depois de repente vês o Kendall a subir a escada já na parte de fora do barco. Ok. Mas foi tudo filmado corrido. Sim, percebes? já Foi percebi, tudo já percebi. filmado corrido. Uhum. Eles não Isso é paravam. quase mockumentary, não é? Sim, Ou sim, seja, há sim. certas Aquilo coisas faz em lembrar que... muito- É. É documentary sem depoimentos, às vezes. É isso? E sem... Ok, eles dizem coisas que com uma câmera lá não Sim, diria, exato. mas Sim, sim, sem o esperemos. pudor de uma... Muito bem, Guilherme e Rui, partimos aqui com duas perspectivas diferentes sobre a série. Para terminar, só por tentar perceber se
Succession, independente, vamos esperar pelo final, não é? Mas para vocês, com que série, a que nível de séries é que vocês a comparam para vocês? Vocês vão ter séries preferidas? Está lá nesse topo? Está a nível? Está em que patamar para vocês? Rui? Eu acho que é uma série bastante boa. Não, foi com o mesmo comentário do Guilherme há bocado. Uma série fixe. Uma série boa. É uma série. Mas diz. Não, eu gosto bastante da série. Acho que para mim o que distingue uma série fantástica de uma série brilhante é a capacidade que eu tenho de revê-la e de ver várias vezes e de sentir coisas novas quando a sinto, que é uma coisa que eu, por exemplo, eu tenho muito com Sopranos isso. Eu já vi a primeira temporada de Sopranos 10 vezes. Eu já vi Sopranos todos 4. Pois. Eu gosto mesmo muito da série porque descubro sempre coisas novas. Eu acho que esta aqui ainda é bastante cedo para eu dizer que se coloca num patamar acima, até porque, lá está, a conversa que nós tivemos aqui surgiu se isto era um drama, se era uma comédia. Isto não é nem um nem outro. Podemos dizer, na minha opinião, vai mais para a comédia do que para o drama. Isto é um dramedy, pronto. E tu se calhar não comparas isto com um dramalhão, também não comparas isto com uma Está num uma lugar comédia. de si próprio, não é? Tá, ou Está seja, bocado ali numa ilha. eu gostei bastante da série, é uma série que eu recomendo, acho que é uma série que as pessoas gostam, não é? A partir está a ter uma adesão bastante boa, uma série diferente, acho que trouxe algo fresco, que é sempre interessante aqui. Agora onde se vai posicionar, eu acho que ainda é cedo para dizer, não só pelo fim, mas ou seja, a longevidade da série. Vai ser uma série que vai soar a velho daqui a uns anos. Daqui a 5 anos voltas a ver a série e sentes graça ainda ou tipo envelheceu mal. Eu acho que isso aí é um bocadinho cedo para tu conseguires ver se... Não sei. O Guilherme vai-me dizer o mesmo, estou a sentir. Não, eu acho que Vai ser Se- uma porcaria. se continuar, se fechar como tem estado a dar a entender, ou seja, mantendo o mesmo nível de qualidade, porque é preciso uma coragem gigante tu matares a personagem principal no episódio 3 ou 4 De 10. como foi, sim. Portanto, eu acho que eles têm coisas giras para mostrar ainda. Eu acho que não diria top 5, mas tipo top 10 de certeza. E depois isso logo se vê com o passar do tempo, como o Rui disse, acho que são critérios importantes. Mas só o episódio em que o Logan morre foi o melhor episódio de televisão que eu vi aí nos últimos 2 ou 3 anos. Achei aquilo É muito bom, é muito inacreditável. Inacreditável. Só uma questão muito específica sobre esse episódio. bom. Vocês há um plano, não é? Que não se vê-se o corpo no chão, mas não se vê o Logan no avião. Vocês tinham dúvidas se ele estava mesmo a morrer ou não? Sim, nós expectativa estamos em completamente vocês. do lado dos filhos, não é? Que não Exato, sabemos, vocês não sabem, o não é? coração não está a bater como. Ou seja, quase que eu estava a achar que aquilo era Encenação. uma encenação. Ok. E Eu depois também. achei, ok, não, isto está a levar. Eu achava que era o Tom a meter-se com... A meter-se, não é? E Pois. tu passas por todos os estados de espírito. Vocês que os convencem-nos filhos a têm. todos essa ideia que estavas a dizer. Sim, e Estávamos é do isso. lado dos filhos. Pá, tudo nesse episódio é muito bom. Isso, tu estás a acompanhar os Uhum. filhos, a ver como é que cada personagem lida com a morte em primeira pessoa, não é? O choque logo ali. Mostrar a morte não como uma coisa ultra cinematográfica e em slow motion, ele a cair e não sei o quê, mas como uma coisa... com Vangelis Estava atrás. no não é? avião, nem sequer foi num momento catártico, ele não fez Sim. o que tinha para fazer, ele morreu a meio Exato. da viagem, não teve uma última fala, não teve uma última... Ou seja, achei tudo genial. E mesmo a cena do Roman a dizer tu és um otário, mas eu amo-te, mas és um otário. Exato. Pá, mesmo essa Pá, dualidade, pá, é muito interessante. Apostas finais, se tivessem que dizer esta é a pessoa que vai ser CEO no final da série, quem é que acham que... Jerry, fácil. Muito... Isto Não, já estou a está... brincar, não faço ideia. Não faço ideia. Mas tem uma aposta? Pensam nisso sequer? É assim, eu diria que não vai ser nenhum dos três, não é? O Guilherme está a assinar. Vocês estão muito certos disso. Eu acho que sim. Eu acho que não vai os ser três ao nenhum mesmo dos tempo três. não vão ser de certeza. Isso não. Isso, pois. Sim, Faz isso, difícil. eu acho que não. Acho que o Kendall não vai ser. O Roman também não. Se fosse um dos três seria a Shiv, mas eu acho que não vai ser. Agora, Acaba com o Connor a ser presidente dos Estados Unidos. não sei, mas olha que Jerry é algo que já me passou pela cabeça e não. Mas vá, para não dar o mesmo palpite, tu dizes Jerry, não é? E eu vou Sim, dizer outro pela- Vai dizer Greg. pelo.
Opa, Vais apostar. tinha muita graça ser o Greg, mas Uncle acho Ewan. O Portanto, Não, eu vou dizer que será o Tom. Ok. Que eu não Arriscado, consigo ver, arriscado. atenção, não consigo ver como é que isto é possível. Sim, mas Mas pela graça... sai dos mas três, pela não é a Jerry, acho que o bem. Frank também não é, e o pá, ser o Cousin Greg acho que era uma Sim. volta demasiado. Yeah. E o Mas Tom, o Tom é realista. Vamos ver. tá bem, mas pronto, vai, eu digo Tom, tu dizes Jerry. Ok. Tom and Jerry, Voltamos. a melhor dupla desde. Não, é que tinhas isto, pensado lá nisso. está, é Será que isto que- é a volta. O Eles Guilherme pensaram começou a nisso, dizer eles que isto pensaram era o nisso. jogo do gato e do rato. Pá. Tu Pá, achas que não pode vamos haver dizer aqui mais uma. nada. Pronto. Agora tentei apanhar as mensagens subliminares que tivemos. Porque neste podcast, ao contrário, estamos Pois. a falar sobre Superantes e não... Pois é. Rui e Guilherme, muito obrigado. Succession, portanto, vai terminar dia 28 de maio. Não percam. Exato, não percam. O Guilherme e o Rui andam por aí a fazer coisas. O Rui a atuar stand-up pelas noites de Lisboa. Guilherme, andas mais com séries, não é? Neste momento. Sim, e tenho um podcast. E tem um podcast, exatamente. Por favor, Tenho promove. um podcast chamado Mal Posso Esperar. Sigam aí nas plataformas. Que é, Pá, e que é ouçam que o importante ter podcast está incrível. Bro, Guilherme. público. Pausa, faltava um adjetivo. Era. O podcast está incrível. Pá, eu tinha que dar assim qualquer coisa que fosse tangível, não é? O Guilherme Ludwig está no Instagram Gui Ludwig e o Rui Mirama Rui_Mirama. É isso E mesmo. eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. Avaliem o podcast do Humor à Primeira Vista no Spotify. Deem estrelinhas Põem um sim. no Apple. Sim. Exatamente. Obrigado. Vamos ao top. Para falarmos de Succession, série criada por Jesse Armstrong, tenho comigo os humoristas Guilherme Ludwig e Rui Moreira. Rui Moreira. Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Opa, estás agora a fazer desfeito aos ouvintes? Já era da manhã aqui o Rui Moreira. Porto Canal, ainda faltava esse no percurso do. Que bom que era. Senhor Presidente.